Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos à nossa meditação de Bíblia online desse dia. Nós vamos meditar as escrituras no site bibliaonline.com. Sempre tem .br, sempre tem 2 versículos que ficam na página home. E nós meditamos esses versículos todos os dias pela graça de Deus. E hoje temos os Salmos 34:20 e Marcos 13:11, que nos diz assim: E ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Marcos 13:11 diz: Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Muito interessante aqui fala sobre o processo da presença de Deus nos mínimos detalhes do que acontece conosco, incluso do que acontece com os nossos ossos. Isso fala bem mais do que uma força, uma estrutura, não de um dia, não de um acontecimento presente, mas uma formação, né? Porque o ossos é uma construção desde bebê, vai sendo formado no indivíduo e estruturado. Então, quando fala que Deus, ele guarda todos os nossos ossos, está dizendo que Deus está bem certinho naquilo que ele nos preparou, nos firmou, naquilo que ele nos fez, nos estruturou, nos estabeleceu. E ele é bem ciente de tudo que acontece conosco, de tudo que se passa ao nosso redor. Deus está bem claro, bem nítido, bem esclarecido, bem por dentro de todo o assunto, né, que pertence a nós. E isso faz com que o ser humano ele esteja ciente, né, cada dia mais, tanto da proximidade de Deus, como de não se preocupar com o que é a vez de falar, independente na presença de quem for, na circunstância do que for, do que acontecer, ele não se preocupar com as questões a sós. O que significa esse a sós? Como se fosse só ele que tivesse que responder as coisas. Não é só ele que tem que responder. Deus responde por ele, Deus age por ele, ele é filho de Deus, ele é herdeiro de Deus. Então Deus, ele vai, a palavra diz, adiante de nós, ele vai à frente de nós, ele é nosso Pai, ele responde por nós. Uma vez que nós temos aliança com ele, ele é que decide as coisas. Então, no momento de cada circunstância, Deus se manifesta com aquilo que ele quer mostrar, com aquilo que ele quer fazer. Conforme o que ele quer fazer, a coisa vai caminhando. O que ele não quer fazer, a coisa não se desenvolve. Porque tudo está dentro, a palavra diz, do querer de Deus e do efetuar de Deus. Então a gente só vai, né, conforme a leitura de Bíblia online do dia de ontem e anteontem, a gente só vai a certo tipo de luta, batalha ou alguma circunstância, a gente só chega a um certo tipo de nível quando Deus permite, porque ele continua no controle. E se ele deixa a gente ir até onde for necessário, o que acontece? Isso é porque ele quer fazer algo ainda maior, né? Algo ainda de forma mais poderosa. Por quê? Porque todos os nossos ossos são tomados pelo Senhor, já são consagrados ao Senhor. Tal qual os ossos de Eliseu, que enterrados faziam milagres, né? Porque tudo que há em nós está consagrado a Deus. Então, se Ele quer nos levar onde Ele queira nos levar, é o poder dele em ação para uma ministração do poder dele. E às vezes o ser humano comum pensa, nossa, né, alguma luta se levantou contra mim, alguma batalha se levantou, e na verdade ele acha que é algo contra ele, mas de verdade Deus está despertando algo que Deus quer fazer para resolver algo por meio do que atrai a ele, né? Então, a palavra própria fala que Deus atrai os inimigos para lidar com eles. E aí, nessa visão de entendimento, nós compreendemos que só vamos, só lidamos e só vem até nós aquilo que Deus quer lidar, aquilo que Deus quer trabalhar, aquilo que Deus quer consertar, aquilo que Deus quer acertar.
diante de nós, né? Pela obra dele, pelo querer dele, as nossas vidas. Porém, acima de tudo isso, nós não precisamos nos preocupar, porque uma vez que estamos coligados e convivendo com o Espírito Santo constantemente, ele tem uma ação, ele não tem medo, ele não tem sombra de variação, nem dúvida do que ele vai fazer, do que ele quer decidir. Então, ele tem a forma, né, e ele tem a maneira de reagir, a maneira de realmente trazer para cada um dos seus filhos o seu querer. E a gente só sabe o querer de Deus quando a gente vai. Se a gente não tiver força de ir até onde Deus quer que a gente vá, suportar a luta até onde Deus quer que a gente suporta, esperar o que Deus quer que a gente suporta até onde Deus quer que a gente espere, para ver o que é que Deus realmente está na intenção de fazer. Por quê? Porque aquele que concorda com Deus e se alia com Deus, ele se entrega para desafios maravilhosos diante de Deus, e Deus tem espaço porque ele vai e ele aguarda no Senhor e ele faz aquilo que Deus quer, e quando ele faz é o Senhor que nos dá a resposta final, né? Agora, o que o Espírito Santo de Deus sempre faz? Ele não faz confusão, ele não arruma confusão. Então, a obra dele não é por força nem por violência, é por mansidão. Para quê? Para esclarecer o entendimento humano, né? Aqueles que levaram, por exemplo, Paulo até o Sinédrio, né? Paulo até aquelas pessoas que queriam julgar ele e tudo mais, é por causa do entendimento humano, egóico. Não compreendiam, não sabiam das essências de Deus, andavam nas suas próprias impulsividades. Então, a palavra fala que isso é consertado com o quê? Com a formação, a educação que vem do reino de Deus. A educação dos céus, que é a primária, é a primeira, é a original. E essa primazia faz com que, então, com mansidão, a palavra é enxertada e aquele que a ouve entende como ele deve administrar e agir, incluso julgar, para não sair condenando quem não deve, né? Então, dessa forma, a gente vê aqui que não há que se preocupar, porque se o Senhor conhece a nossa intenção, que a gente não fez nada para destruir, a palavra diz, se nós estamos na lei dos frutos do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, temperança, ou seja, em toda a essência da palavra, contra essa essência de Deus não há lei, não há espírito contrário que vença. Por quê? Porque as essências de Deus são maiores, ok? Então, quando vos conduzirem e vos entregares, não estejais ansiosos de antemão, ou seja, tira a ansiedade. Porque o que haver de dizer, reagir ou o que tiver que falar, na hora o Espírito Santo vai orientar o que haver de falar, porque é uma obra do Espírito, ok? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esses momentos diante de Ti. Obrigado porque hoje o Senhor está dizendo sobre livramento. O Senhor está dizendo sobre companhia. O Senhor está dizendo que para os homens são desafios, para o Senhor Deus é uma explicação, é uma orientação, é um esclarecimento. É o Senhor declarando de forma mais profunda, mais alta, mais nítida, mais clara, mais expandida, Senhor, que realmente o Senhor é Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente. A tua essência existe e ela é clara, Pai. Obrigado, Pai, pelos teus fundamentos e as tuas raízes. Deixe agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.